Olá, começando mais um Bela Máquina, no canal de automobilismo do portal Terceiro Tempo. Meu convidado de hoje já não é novidade aqui, já esteve com a gente no ano passado, que é o Binho Percassi. Obrigado, Binho, pela mais uma presença com a gente aqui. Eu que agradeço, Marco. Olha, o Binho vai falar especificamente, quer dizer, vamos falar bastante sobre o que aconteceu na seletiva de kart Petrobras desse ano. A gente acompanhou bem de perto, não só aqui informando no portal Terceiro Tempo com as notícias, mas também as atividades pós-seletiva que foram muito legais com os pilotos. Entre elas, uma palestra com o pessoal da Mitsubishi, com o Giulianelli, que foi muito legal, falando sobre marketing, né, como os pilotos devem se envolver com essa questão, depois a parte esportiva, e tem mais coisa para rolar. Antes da gente falar do que aconteceu desse pós, gostaria que você fizesse um balanço do que foi essa seletiva de kart Petrobras 2014. Bom, a seletiva de 2014 foi a 16ª, e a gente, não só para comemorar, mas a gente também sentiu, com a evolução do automobilismo e de um modo geral o esporte, a gente achou que estava na hora de a gente mexer um pouquinho. Então a gente fez o modo de se classificar para a final e o formato de disputa da etapa que define o campeão iguais ao que a gente vem fazendo nos últimos anos. A gente diminuiu 2 etapas, mas isso não representa nada no formato. Sempre classifica aqueles que ganham corridas importantes no Brasil, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e na final eles disputam de igual para igual com os carros que a gente fornece. O que a gente realmente mudou foi a parte de premiação. Então, se até o ano passado a gente tinha só prêmio em dinheiro para o campeão e uma quantia pequena distribuída para segundo lugar, terceiro lugar, vencedor da Copa Petrobras Super Campeão, esse ano a gente diminuiu o valor que o campeão recebe em dinheiro, ele ainda tem uma boa parte, aumentou a premiação no quanto ela custa, vamos dizer, mas a gente está dando coisas que a gente sabe que são importantes para o piloto, para a formação dele. Eles têm que aprender a lidar com essas situações novas, a sair do kart e ingressar no automobilismo com uma base de informação importante para eles não tomarem as decisões erradas. Tá. E dentro disso daí, só para a gente retomar, quer dizer, o campeão da seletiva desse ano foi o Pietro Limbano, o segundo colocado o Vinícius Paparelli, o terceiro o Matheus Leist e o quarto o Mauro Auricchio, que foram os pilotos que participaram dessa premiação diferenciada, aí, que a gente pode dizer assim. Só antes de falar especificamente dessa questão, Binho, explica só para o pessoal, quem não conhece muito, como é a dinâmica da seletiva em termos de provas, como é que os pilotos vão para a pista, a final, que tem uma configuração bastante particular. Bom, a seletiva, esse ano a gente fez em 4 etapas classificatórias, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, Copa São Luís de kart no Maranhão e a Copa Petrobras Super Campeão, que é aqui em São Paulo. Todos esses eventos eles começam e terminam num único dia, então fica mais fácil de definir os classificados. Primeiro, segundo e terceiro lugares de todas essas 4 etapas se classificaram para a final, formando 12. Nas etapas classificatórias, eles são, antes de serem uma etapa classificatória da seletiva, eles são eventos regionais, ou seja, o cara se inscreve e participa através da federação e do clube locais. Isso é também uma forma que a seletiva tem de promover o kart regionalmente, né? Incentiva os pilotos a participarem de um campeonato já existente. A gente não faz o cara participar ou se inscrever. Uma motivação que você tem a mais, que é bom sempre para a federação, sempre para os clubes e melhor ainda para os pilotos, que eles não precisam se inscrever e deslocar para outro campeonato. Com os 12 finalistas, a gente reuniu eles esse ano em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e o formato de disputa é 12 pilotos, a gente tem 8 karts, ou seja, todos os pilotos vão andar, pelo menos, cada piloto vai para a pista em 6 oportunidades, e ele vai pegar 6 karts diferentes, possivelmente, já que eles é feito um sorteio para ver que kart ele vai usar. É um formato bem peculiar, existem disputas de tomada de tempo onde um piloto se confronta diretamente com um único adversário,
na próxima tomada de tempo ele tem um confronto com um outro adversário. Quase um mata-mata ali. Quase um mata-mata, mas que na verdade nesse momento da disputa ainda não está matando ninguém, está só acumulando pontos. Mas eu digo, no sentido de ter uma disputa ali entre dois na pista, né? Num momento bem diferenciado, né? Bem diferenciado, e ali a ideia é que, por mais que a gente equalize os equipamentos e deixe eles muito próximos, eles não são idênticos. Então, quando eu confronto um piloto com outro, eu estou fazendo eles andarem com o mesmo kart, ou seja, zero de interferência no equipamento. Isso é muito importante, né? Para manter essa... a gente tenta que ela seja justa, a disputa, que sobressaia o talento do piloto, a experiência, a vocação, a vontade, e acho que a gente tem conseguido. Tem alguma coisa parecida com isso que vocês fazem aqui no Brasil desde 99? Desde 1999. Tem alguma coisa fora? Vocês viajam muito, você e o Paulo Carcaça, que é o irmão do Binho, né? Que também participa de tudo isso, vai estar envolvido inclusive com o programa lá na Europa agora. Tem alguma coisa parecida? Vocês já viram? Vocês foram beber em alguma fonte para pegar inspiração? Não, ou não? A gente bebeu numa fonte que foi um evento que nós mesmos fizemos nesse formato 2 anos antes da seletiva começar, aqui em São Paulo. E era um evento para a Renault. E isso serviu de base de inspiração para a gente fazer a seletiva. Olha, eu ando bastante por aí, eu nunca vi nenhum torneio com formato parecido. Existem alguns que também dão prêmio em dinheiro, nenhum tão grande quanto da seletiva. Existem programas de desenvolvimento de pilotos, isso sim bastante por aí, principalmente na Europa, que dão essa parte que a gente está dando de formação, de orientação, mas nada através de disputas como é feito pela seletiva. As chamadas academias, né, que eles têm hoje as equipes, muitas equipes de Fórmula 1 formam pilotos desde muito pequeno, né, muito novos. Tem ótimos programas por aí. Muito bacanas e tal, mas na competição, para você chegar a esse ponto realmente é bem inédito. É único ainda. Tá legal. Dica para os caras de outros lugares, né, que queiram pegar um murral aí com o Binho, com o Paulo, enfim. Dá um trabalho desgraçado. Eu sei, desse né? jeito. Eu sei. Eu costumo dizer, né? Termina esse ano e já está pensando no próximo, que nem escola de samba, né? Que o cara termina o desfile desse ano, está pensando no enredo do próximo. Sei que você já deve estar maquinando um monte de coisa. Você sabe que durante a final da seletiva eu fico com um bloquinho, uma caneta na mão, e eu vou anotando as coisas que eu acho que eu preciso mudar para o ano seguinte. E você sabe que, olha, a gente fez esse ano o 16º. Do primeiro ao 13º, eu sempre mudei alguma coisa no regulamento, tentando ajustar para não ter injustiça ou corrigir alguma falha. E de 3 anos para cá, só que eu achei que agora a gente encontrou o caminho certo. Fórmula legal, né? Claro que sempre tem coisa para aprimorar. E essa visão só é possível porque o Binho e o Paulo têm uma formação como piloto, e eu acho que isso, obviamente, contribui demais para que vocês chegassem a esse nível de excelência que vocês têm hoje, né? Falando especificamente dos 4 meninos que chegaram foram os premiados aí, vão agora para a Europa fazer um programa, a gente vai esmiuçar isso um pouquinho. Primeira fase desse pós-seletiva foi, então, uma palestra com o Giulianelli. A gente tem algumas imagens aí do que aconteceu, os pilotos se reuniram com ele falou um pouco sobre marketing. Dá o quanto é importante, né, Binho, essa conversa com alguém que dá dicas sobre como o piloto deve se comportar também com patrocinadores, para buscar apoio, né? Isso é legal, né? É muito importante, Marcos. Você trabalha com automobilismo, mas o automobilismo hoje é marketing, né? E junto com o marketing vem um monte de outras coisas. Então, a gente entende que o piloto tem que ter esse conhecimento. É lógico que uma palestra de 1h30, como aconteceu com o Giulianelli, não faz o cara sair formado em marketing de lá, mas faz ele entender, e a gente espera que isso tenha acontecido, que o marketing é muito importante para um atleta, para qualquer esporte, e no automobilismo não é diferente. E o Giulianelli, para nossa sorte, ele foi piloto, foi manager de piloto e hoje ele é diretor de marketing. Já esteve do lado de do marketing também, trabalhando em agência de publicidade, então ele conhece todos os lados do marketing esportivo e ele deu dicas valiosíssimas. Eu acho que espero que os pilotos tenham entendido o quanto é importante para poderem se aprimorar. Não, o Giulianelli traduziu de uma maneira muito interessante uma coisa que eu venho percebendo ao longo do tempo que eu tenho acompanhado o automobilismo aqui no portal.
principalmente, por exemplo, em relação às categorias nacionais, pegar Stock Car, por exemplo, né? Uma coisa muito interessante que ele falou, né? Que às vezes os pilotos não têm um resultado tão forte na pista, né? Mas conseguem se manter na categoria, não que sejam maus pilotos, não tem nenhum mau piloto, né? Mas pilotos que têm um nível, que não conseguem, às vezes tem um nível, mas são muito bons no trato com os eventos. Então tem um evento da empresa que banca lá, que é o patrocinador master do carro, né? E o cara vai lá e participa, veste a camisa literalmente, né? E isso é fundamental. E mantém ele no automobilismo profissional através dessas ações. Então qualquer evento que tenha, né, você vê lá, o cara foi fazer um determinado evento, uma palestra, foi numa escola, foi numa entidade e tal, isso tudo faz parte, e os pilotos têm que ter essa consciência, fazer essa consciência do quanto isso acaba sendo importante. Não é só o que eles fazem na pista que determina quanto sucesso eles vão ter na carreira. Exatamente. O segundo passo que teve, eles foram visitar, a gente acompanha inclusive essa visita, a convite do pessoal da Petrobras, que foi lá na Rally Art, que é uma divisão de esportes, né, da Mitsubishi, lá em Mogi Guaçu, próximo já ao autódromo lá, o Velocitar, onde depois eles testaram, que aí tem tanto a divisão para rally quanto de competição para a Lancer Cup. Isso. Lugar fantástico, você não conhecia também? Também não conhecia. Ficamos todos encantados. Encantados. Né? Não, legal. Muito legal o trabalho que eles fazem com a Mitsubishi. Já fazia uma coisa importantíssima e de grande sucesso no rally no Brasil. Com a Rally Art isso fica ainda maior. E a ideia ali era que algumas pessoas me perguntaram, pô, mas meu, os caras, o sonho dessa garotada do kart é chegar na Fórmula 1. Você vai levar eles para fazer a escolinha de turismo, você vai levar eles para conhecerem um carro de rally. E eu estou dizendo que, primeiro, eu não estou fazendo um programa de orientação para alguém chegar na Fórmula 1. É um programa de orientação para o cara se tornar um piloto profissional, onde quer que seja. E segundo, que eu acho que abrir a mente para essas coisas, para tudo que envolve automobilismo, o cara do kart, isso eu sei, eu vivi ali. Ele está muito focado no kart, ele não tem conhecimento do que está em volta, ele não consegue ter esse conhecimento. Por mais que ele procure na internet e tal, ele precisa conhecer as pessoas, e as pessoas não transitam. O pessoal do kart não está no automobilismo, o pessoal do automobilismo não está no kart. Isso é uma falha que ocorre no mundo inteiro. Não são universos separados. Faz parte do automobilismo, mas o kart principalmente parece que é estanque. Então a garotada e os pais principalmente, esse intercâmbio, né? Não tem intercâmbio, não tem conhecimento. Então mostrar um carro de rally para o cara, eu espero que seja para o cara pensar, pô, isso aqui pode ser interessante. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, um dos treinos que se faz hoje na Europa, e eu vi um monte de piloto de GP2 e World Series fazendo, é o cara na Suíça, principalmente no inverno, andar de kart no gelo. Ele não vai ser um piloto de rally de gelo, ele quer ser um piloto de Fórmula 1, ele está andando de World Series e de desenvolver habilidades diferentes. Então é isso, a gente, Rally Art, Mitsubishi Lancer dentro do autódromo, isso tudo é para o cara ter uma ideia geral. Ampliar horizontes. É interessante lembrar disso, porque, por exemplo, dos 4 meninos selecionados, o Paparelli acabou não indo porque estava na Europa nesse dia, mas o Rimbano, o Matheus Leist e o Auríquio, desses 3, um deles já disse de cara que quer fazer turismo, que o sonho dele é chegar a estocar, que foi o próprio Rimbano, campeão da seletiva. Isso mudou. Eu acho que quando acontecia isso, por exemplo, lá nos final dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha menino que falava assim, não quero correr de carro de turismo, mudou esse perfil? Mudou completamente. Eu vi isso acontecer no meio da seletiva com o Rafael Daniel, mas eu também não sinto que isso tenha sido uma opção imediata. Ele apenas não conseguiu ir para o Fórmula no momento que ele gostaria. E aí ele juntou dinheiro de 3 campeonatos da seletiva seguidos. Numa época podia repetir, porque agora não pode mais. Agora não pode mais defender o título. Ele juntou dinheiro e falou, pô, eu quero ir para o automobilismo, já estou com 20 anos de idade, 19 anos de idade. Com esse dinheiro eu consigo correr disso aqui. Foi correr de turismo no Light, com grande sucesso, foi campeão depois, mais de uma vez. Mas do cara com 16 anos, como o Pietro, falando, não, eu quero correr de turismo, isso é novo e totalmente válido, eu acho que... Mas também passa, Binho, por uma coisa que a gente já comentou naquela outra vez que você esteve aqui, que é a questão da gente não ter... cada vez está ficando o funil mais apertado, mais difícil para o cara sonhar. Porque o cara hoje vê a dificuldade que foi, com todo o apoio que o Felipe Nasser, por exemplo, tem para chegar à Fórmula 1, conseguir uma vaga suada ali na Sauber, brigando, uma briga de foice, como a gente sabe, né, nos bastidores, que
não foi simples, né? Essa engenharia toda que foi feita foi muito grande para ele conseguir chegar à Fórmula 1. Então o piloto que está vendo isso hoje, que está no kart, não que ele fique desiludido, mas ele começa a perceber, bom, não vai ser fácil. Então ele começa a buscar outros caminhos. Então acho que essa iniciativa que vocês tiveram, eu acho extremamente válida nesse sentido, de mostrar para o piloto que há outros, a vida fora da Fórmula 1, exatamente, a vida fora dos monopostos, e eu acho que acaba sendo bacana. O cara tem a chance de se profissionalizar, fazer aquilo que ele gosta. O WEC tem uma boa parte de pilotos lá profissional, que recebe para correr. O DTM, que é um sonho para quem quer correr de turismo. Agora tem a Fórmula elétrica, de carros elétricos. Carros elétricos, eu espero que tenha sucesso duradouro. A Fórmula Indy, na Fórmula... também vive o mesmo problema da Fórmula 1, né? Então você vê lá com sucesso há 20 anos o Tony e o Evinho, mas a renovação não aconteceu. Então é um problema, mas é isso que você falou. Os caras têm a chance de andar de outras coisas. E lembrando só, fiz até um levantamento rápido aqui, por exemplo, hoje de vencedores, né, da seletiva, muitos deles estão na Stock Car, né? A maioria deles de vencedores é o caso do Júlio Campos, do Sérgio Gimenez, do Rafael Suzuki, do Felipe Fraga, né, que inclusive estreou esse ano com muito sucesso. O Danilo Dirani, que foi o primeiro campeão, está na Fórmula Truck. Né? Então tem esse pessoal que vai bem na seletiva, tem portas abertas ainda. Tem. A gente, olha, até o ano passado, o Olin Gali, que foi campeão no ano passado, foi o primeiro campeão da seletiva que não estreou no automobilismo no ano seguinte à conquista do título. Todos os outros começaram a correr de carro no ano seguinte e a maioria teve sucesso. Inclusive porque usaram o dinheiro da seletiva para poder... Um alto investimento. Um alto investimento. Aliás, o prêmio era esse mesmo, né? A gente queria que ele usasse com automobilismo e não para pagar dívida. Não, lógico. Estou devendo e tal, preciso pagar e tal. Segundo passo depois foi realmente na pista testar o Evo R, né? O Mitsubishi Lancer Evo R, que é um carro muito legal, né? Quer dizer, eles adoraram a experiência, né? Os três. Houve uma orientação fantástica do Ingo Hoffmann, né? Que foi muito bacana, o Duda Pamplona também estava lá. Isso acho que, né, o que o Ingo falou também é muito válido. Isso foi o principal para a gente, porque, olha, a Mitsubishi, o trabalho que ela faz, fantástico. O autódromo deles, não precisamos nem dizer. Mas a minha ideia de que os pilotos fizessem um curso de automobilismo surgiu porque eu queria que o Ingo participasse do projeto. Eu queria que ele passasse a experiência dele. Mais do que um curso de pilotagem, eu queria que a garotada tivesse acesso às informações que o Ingo tinha para passar. Ele viveu tudo no automobilismo, de forma plena, intensa. Ele viveu do automobilismo brasileiro numa época que ninguém conseguia fazer isso. Ele começou a correr de carro aos 19 anos de idade, e aos 23, 24, acho que ele estava na Fórmula 1. Então, fez a volta de uma maneira fantástica, quer dizer, não conseguiu na Fórmula 1 avançar, voltou e foi campeão 12 vezes da história, quer dizer, uma coisa... Então, eu queria que os pilotos tivessem... Acho que a gente ouvir os mais velhos, os caras que têm experiência, é sempre válido. O cara, quando você quer dar o próximo passo, você vai e fala com alguém que já tenha dado esse passo. É isso que a gente tem que fazer. E o Ingo deu esse passo de forma fantástica. E aí... O que eu pedi para o Ingo foi, além do curso que você faria normalmente, eu gostaria que você pudesse falar um pouco de você mesmo. Isso já vai ser suficiente para os pilotos entenderem como é que as coisas funcionam. E eu senti que ele se empolgou com isso. O Duda entrou na onda, o Duda Pamplona, ajudou demais, falou com a garotada de uma forma simples, clara. E são dois pilotos que viveram... O Duda está vendo uma experiência como chefe de equipe na Stock, então ele tem muito esse trato com o piloto, ele está muito acostumado com isso. Muito acostumado, e o que eu achei legal é que são dois pilotos que viveram épocas completamente diferentes, mas os problemas foram muito parecidos, né? E são os mesmos de hoje também. Então, tudo que eles tinham para falar, acho que foi muito bacana, muito bacana. Eu sou até suspeito para falar do Ingo, porque já esteve com a gente, é um amigo, uma pessoa muito querida, e eu achei muito legal o que ele falou depois, né? Quer dizer, primeiro assim, os pilotos iam, só para vocês terem uma ideia da dinâmica de como foi isso daí, cada piloto ficava com um carro, ia para a pista, né? Primeiro seguido ali pelo Ingo, pelo Duda, enfim, eles tinham lá eram cicerones dele lá no Velocitar,
Depois eles iam para a pista sozinhos, marcavam tempos. Eu sei quais foram os tempos, mas não vou contar para vocês dos 3 meninos. Todo mundo fica curioso para saber. Isso não era nem o mais importante, não, né? Menos importante. É o menos importante, obviamente, porque o legal é ter a instrução. Mas os pilotos voltavam, saíam do carro, iam para a metria, porque aí o cara pega lá os dados do carro, coloca no computador, e o Ingo ficou lá pacientemente, acho que umas 3 horas, pelo menos, durante todo o período que teve lá. Cada piloto ele ia lá mostrar, olha, aqui você entrou assim, eu fiz... Porque tinha a volta padrão do Ingo, né? Que ele fez, ele tem lá o tempo, que também é o caso, e tinha os tempos dos meninos, que foram muito próximos, inclusive muito bons. O Ingo ficou bem impressionado, e o Ingo com uma paciência enorme de mostrar, com detalhamento, um professor mesmo mostrando para todos eles. E o que ele falou depois, quer dizer, quando a gente já estava lá de volta ao Racing Center, né, aquele prédio fantástico lá da Mitsubishi, onde tem o museu e tudo, e o Ingo falando do espanto que ele ficou. Ele disse que primeiro ficou meio preocupado, falou até para você na época que vocês fizeram a negociação para tentar viabilizar isso daí, e ele ficou extremamente impressionado com os meninos de 16 anos, da maneira profissional como encararam. Né? Ele falou para a gente no começo do ano, e depois a gente percebi isso até no momento que aconteceu, muitas trocas de e-mail, que eles tinham dúvida da capacidade, e nem é da capacidade, me expressei mal, de como segurar o ímpeto dessa garotada, sem ter certeza de quanta habilidade eles tinham para guiar um carro tão forte quanto aquele lá. E eu, para falar a verdade, estava seguro, porque eu já vi essa garotada, eles estão saindo do kart com 16 anos de idade, vão correr. A maioria deles já fez experiência com Fórmula 3 aqui no Brasil, né? E então, mas o Ingo foi sincero e bacana, né? De falar, pô, eu tava morrendo de medo e depois eu me empolguei, achei demais o que estava acontecendo. E não, foi legal, foi uma experiência que foi além do que eu poderia imaginar. E tem um detalhe que eu vou até que aconteceu durante a palestra inicial do Ingo, né, antes deles terem ido para a pista, que eu achei muito bacana, de um episódio efetivamente que aconteceu, que foi em relação a uma hora que o Ingo perguntou se, como eles já tinham visto o vídeo e tal, e um dos meninos, no caso foi o Matheus, né, o Matheus Leis, descreveu integralmente o traçado da pista, né? Quer dizer, para vocês verem como o moleque se concentrou para ir para a pista já sabendo o traçado, e até empurrou o pessoal até aplaudiu na hora, foi muito bacana, né? Ele ali, para mim, deu uma demonstração do que é o programa, do que a gente espera dos pilotos nesse programa. Como eu falei, 1 hora de palestra ou um dia de pilotagem com o Ingo não fez o cara ser campeão do mundo, nem um publicitário, mas tudo com as ferramentas que ele tem ali no momento, vai dando chance para ele de se aprofundar. Ele já fez isso no primeiro momento. Eu mandei o vídeo para todo mundo e ele foi o cara que viu com mais afinco. Deve ter visto 200 vezes o vídeo para aprender. Ele dava inclusive as marchas que ele ia fazer cada uma das curvas, né? Então é isso, se aprofundar em cada um desses temas. E aí não termina assim, quer dizer, aí tudo bem, terminou, foi bacana, marcaram seus tempos, teve a palestra com ele e tal. Agora o próximo passo, nós estamos no finalzinho, já chegando para o final do mês de novembro, e agora em dezembro tem mais uma etapa. Você viaja nessa semana agora, hoje nós estamos falando na segunda-feira, o programa está indo inicialmente no site na segunda-feira, e você embarca exatamente na terça-feira para a Europa com três deles, né? Isso. Como é que vai ser, qual é essa programação, o que vem pela frente aí? O Vinícius Paparelli, que foi o segundo colocado, não pode ir, e ele vai disputar um campeonato de kart que ele está liderando, então ele não vai. E a gente vai com os outros 3, vai ser muito bacana, imagino, pelo que eu já vi eles fazendo na Mitsubishi, e são 3 ações que a gente vai fazer lá, uma bem diferente da outra. Nós vamos visitar o Williams, então eles vão ter a chance de entrar pela primeira vez numa equipe de Fórmula 1. Que está vivendo um momento muito legal, né? Um brasileiro lá, e está vivendo um momento ótimo. Não, fantástico. Ressurgimento, a Williams voltando a ser Williams, né? Voltando a ser Williams, muito bacana, muito bom isso pra gente. A gente tem patrocinadores em comum, né? Que é a Petrobras, patrocina a seletiva e que está proporcionando essa premiação e essa visita na Williams. E aí vocês vão conhecer o museu, a parte de fábrica de construção, como é que é isso daí? Tem essa... Garantido, a gente vai visitar o museu e a fábrica. Tá. E a gente está tentando, na verdade, quem está tentando a Williams, que ofereceu isso, mas não sabe se vai ser possível, mostrar o simulador deles em funcionamento.
Ah, tá. Mas eles não sabem a disponibilidade dos pilotos de teste, terceiros pilotos lá, então a gente não sabe se vai coincidir o dia que a gente vai estar lá, Perfeito. de estar sendo usado, se for, mais bacana ainda. Até porque hoje os pilotos jovens cada vez menos testam na pista e mais no simulador, mas é legal pelo menos falar, é assim, né? Por isso que a segunda ação que a gente vai fazer na Europa é fazer um simulador. A gente vai levar eles no simulador da Bytec, que fica na Itália, super usado pelas categorias de GP2 para baixo. Quer dizer, de Grove na Inglaterra vocês vão para Padova. Vamos para o aeroporto de Padova, a gente chega em Veneza, na verdade, 60 km de lá. E aí eles vão experimentar o simulador. Vão ver como é um simulador de Fórmula 1. Viver essa experiência, porque eles vão usar o simulador quando estiverem na Europa, desde as categorias menores até quando estiverem na Fórmula 1. Então eles precisam ter conhecimento de como é isso agora. De lá a gente passa mais um dia na Itália, no dia seguinte vamos para Jerez de la Frontera, e a gente tem 3 dias de atividades lá, 2 de treino mesmo e um que a gente vai pedir para a Corainen, que é a equipe que vai fazer esse trabalho com a gente, de fazer uma orientação parecida com o que o Ingo fez, falando como é o funcionamento de uma equipe profissional de categoria de base na Europa. No caso é um carro da Fórmula Renault. Fórmula Renault 2.0. Isso. E que a gente quer que eles entendam antes de andar como funciona o automobilismo europeu. Como é montada uma equipe, como é o carro. E para eles, isso é importante para eles tomarem a decisão do que fazer no ano seguinte. Por isso que a gente espremeu tudo agora, para dar tempo deles, se for o caso, em 2015 tomarem uma decisão com base nisso que eles vão aprender. Pelo que você já conversou, porque assim, as ações elas estão muito, os pais participando junto, né? Enfim, os familiares sempre muito próximos e tal, pelo que você está percebendo, para 2015 eles já estão, eu já sei que existem alguns encaminhamentos em termos do que fazer em 2015, existem essas para a Europa, o que você... Eu não sei dizer, eu não tenho muita intimidade com esses pilotos, ao ponto deles revelarem o que eles estão pretendendo para o ano que vem. Na verdade, eu também não quero provocar nada de decisão antes, imaginando que o que eles vão vivenciar lá agora pode mudar tudo. Claro. Então, eu acho que o Mauro Olic e o Matheus Leite correram de Fórmula 3 esse ano no Brasil. O Pietro Rimbano não fez nada, inclusive a escolinha da Mitsubishi permitiu ele tirar a carteira de piloto que ele vai precisar para andar em Jerez de la Frontera agora. Então tudo tem uma ligação no programa que a gente está fazendo. Interessante, né? Porque lá pelo que o Ingo me falou, você andando abaixo de 1,55 na pista especificamente, você consegue, qualquer pessoa, né? Se eu for lá, eu consigo, se eu fizer essa marca, eu consigo essa possibilidade de ter a carteira, né? De ter a carteira. Quem faz lá o curso, né? O Mitsubishi Racing, né? Você acabou de revelar que eles viraram abaixo de 55. Pois é, então, né? Mas isso era fato que eles iam conseguir, né? Porque afinal de contas, né? Eram pilotos com capacidade para isso e até virar muito bem mesmo. Eu não vou dizer o tempo, mas eles viraram bem abaixo. Exatamente. O pessoal vai morrer de curiosidade, vamos falar. Bom, aí eles voltam para o Brasil, ainda esse ano fazem o Media Training e fazem também o programa com o Nuno Cobra Júnior, é isso? Ou não, a gente acabou de decidir que a gente vai deixar para janeiro. Para janeiro. Porque a gente não quer... Deixa o pessoal passar Natal também, né, amigo? Não, e não é só isso, eles têm que, além de passar o Natal, antes eles têm que passar de ano na escola. Tá certo. E aquela última semana... A pendência da molecada. Exatamente, e aquela última semana, quando a gente voltar da Europa, vai ser, pelo que me disseram os pais e os garotos, semana de provas de recuperação. Tá. E que todos eles estão. Então, mas muito em função das viagens, claro, né? Do ano todo. Então eles têm que passar de ano. Então, como o Media Training e a atividade com o Nuno Cobra, elas não influenciam diretamente na decisão que o cara vai ter do que fazer em 2015, são coisas sim que ele precisa aprender, mas para a carreira, então a gente decidiu fazer em janeiro e não atrapalhar a garotada na escola. Aliás, aqui vale até uma observação. Eu até, antes da gente, quando o Binho ficou de vir aqui novamente, a gente fez o convite,
eu fui dar uma pesquisada no Cobra Júnior, porque a gente conhece muito o pai, por todo o envolvimento que ele teve para a formação física e mental. Talvez a mental fosse até mais importante até do que a física para o Ayrton Senna. E os dois filhos dele fazem esse tipo de trabalho, eu não sabia, eu até achei um vídeo que eu até recomendo, se você entrar no YouTube, você vai lá, colocar lá no Cobra Júnior, é ele e o irmão, não estou me recordando o nome do irmão agora, mas eles falam coisas muito legais que servem para qualquer pessoa, não só para piloto. Então eu tenho absoluta certeza que a escolha que vocês fizeram, pelo vídeo que eu vi, inclusive hoje esse vídeo, foi muito bem acertada, porque eu tenho absoluta certeza que ele vai falar coisas super legais para esses meninos ouvirem. Né? A ideia, parecido com o que a gente fez com o Ingo, que podia trazer, além de uma escola de pilotagem, uma experiência valiosíssima para os pilotos, a escolha do Nuno foi atividade física, tem um monte de gente que pode fazer. Ligar isso ao controle mental, a uma atividade psicológica, vamos dizer, integrada, pouca gente consegue fazer como o Nuno faz. E, lógico, com o Ayrton foi a grande demonstração da capacidade dele. Mas ele faz esse trabalho com executivos, por exemplo, né? Que é o domínio da capacidade de concentração, esse tipo de coisa. Porque piloto talentoso a gente vai encontrar um monte que sai do kart. E aí algumas coisas vão eliminando, né? O cone vai fechando e são coisas que vão deixando alguém para trás. O controle da mente, aquilo que ele consegue controlar, evitando erros na pista, esse tipo de coisa, é uma das coisas que seleciona muito fortemente. Então, por isso a ideia de ter o Nuno para mostrar para a garotada que é importante eles aprenderem a lidar com essas situações. Quanto que você, durante esses 16 anos, é isso, de seletiva, quantas vezes você já viu um menino melhor do que outro se perder pelo emocional? Foram muitas vezes? Muitas vezes, muitas vezes. A gente aprendeu... Mas tem aquele que não tem um talento nato de guiar, mas consegue controlar a prova, tem a prova mais na cabeça, não tem? Muito mais. A seletiva, do jeito que o formato dela, ela sim valoriza o talento, mas ela valoriza mais a capacidade de controle mental, porque a pressão é muito grande. Eles chegam lá, são 12 pilotos vencedores. Todos eles chegaram lá porque eles ganharam alguma coisa. Então a gente tem ali a nata do automobilismo. Um ou outro pode ter ficado de fora, mas eu garanto que aqueles 12 são muito bons. E o piloto sabe disso. Cada vez que ele vai para a pista, ele tem um confronto direto contra um adversário, seja numa corrida ou numa tomada de tempo. E esses confrontos duram muito pouco, não dão chance do cara se recuperar de um erro. Então a pressão é sempre muito forte. O que eu tenho visto é que as pessoas, os pilotos que ganharam a seletiva, eles tinham um controle mental absurdo, absurdo. É isso que levou eles a ganharem a seletiva mais do que o talento, porque talento outros também tinham. Um nível muito, muito próximo ali, né? Às vezes um detalhezinho, agora eu vou fazer uma pergunta indigesta para o Binho. No futebol, por exemplo, é muito comum ter o pai do jogador ali por perto e às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Tem que dominar e tem que saber lidar com isso daí também, porque a ansiedade dos pais, dos familiares, num evento desse tipo, conta também. Como é que vocês administram? Tem como administrar isso daí? Vocês dão uma... Olha, eu preciso ir para a pista agora, tem algum conselho? Porque alguém que está assistindo agora, pode ser que o ano que vem esteja na seletiva, futuramente, né? Qual o conselho que você dá para o pessoal se comportar nesse aspecto? A gente faz uma coisa que eu julgo importantíssima nesse sentido. O pai, ele tem a sua parcela, ele participa ativamente da carreira de um piloto. Em alguns momentos da forma certa e em alguns momentos da forma errada. Todos. O que muda é a dosagem. E uma das coisas importantes para um piloto é ele ter a capacidade de decidir as coisas por si só. É lógico que com 16 anos de idade isso não é tão fácil. E principalmente porque a gente não conhece a educação que cada um deles teve dentro de casa. Mas em algum momento ele vai ter que ter essa capacidade de decidir sozinho, porque é ele que vai decidir. Se ele decide se ele vai ultrapassar ou não um piloto na pista sozinho, ele vai ter que fazer isso fora também. Que equipe ele vai correr, qual é o engenheiro que ele quer para ele, um monte de outras coisas. E na seletiva... Qual pneu escolher? E no kart, isso não é tão fácil. Os mecânicos vão dando as coisas muito mastigadas para eles. É natural que seja assim. Então, o que a seletiva
tenta fazer é despertar esse sentimento nos pilotos. Então, durante a disputa da final, nos 2 dias, os pilotos ficam dentro do box com a gente, com os mecânicos, que são mecânicos da seletiva e não deles, ou seja, eles estão lá sozinhos, e os pais, mecânicos, amigos, quem quer que seja que ele tenha levado, ficam em outro ambiente, longe, normalmente no restaurante. Em alguns momentos do dia, eles podem ir lá e conversar, mas enquanto as atividades estão acontecendo... Um mini confinamento. Um mini confinamento. É isso, mas é para despertar no cara a ideia de que é ele que tem que decidir. É contigo agora, meu amigo. É com você, e usa o que você tem à sua volta para decidir melhor. Então, espia o que o teu adversário está fazendo, pergunta para o mecânico o que você acha que pode ser feito. O Paulo, meu irmão, ele está lá não só na função de diretor técnico, mas na função de coach também. Ele anda com todos os karts, ele sabe qual é o melhor acerto para a pista e está lá à disposição do piloto para qualquer pergunta que seja relacionada a isso. Então, ele que usa as ferramentas que ele tem lá, que é o que ele vai ter que fazer quando ele estiver correndo na Fórmula 1. Né? É com ele. Dentro do box, dentro da pista, são aquelas pessoas que participam. Depois, de noite, em casa, pensar de uma forma mais ampla, o pai é importantíssimo, tem que participar mesmo. Por isso que, inclusive, só mudando um pouco, mas relacionado, na viagem que a gente vai fazer para a Europa, com teste em Jerez, simulador, visita no Williams, a gente sugeriu, foi quase um pedido, para que os pais fossem juntos. Porque a decisão na carreira é do pai e do piloto juntos. Óbvio que falo pai, são os pais. A mãe, obviamente, que participa, mas normalmente é o pai. Acaba sendo um esporte masculino. Até porque tem o pai trocínio, né, que está fazendo isso tudo. Então eles não podem terceirizar essa decisão. Naquele momento não, eles têm que ter conhecimento de tudo o que é relacionado ao automobilismo, até para poder escolher as pessoas certas para ajudarem nos próximos passos. Só lembrando que os pilotos, né, isso não é extensivo aos familiares, mas os pilotos, todos eles têm tudo isso faz parte da premiação, quer dizer, os pilotos têm toda essa... a gente vai levar, está tudo pago, pelo prêmio da Petrobras inclui o carro do teste, a viagem, a comida, o hotel, o transporte, como a gente faz na final da seletiva, que o cara só chega lá com o capacete, ele vai viajar com a gente com uma linha dele de roupa e só sem despesa. Macacão, sapatilha, luva, vamos embora, vamos acelerar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que está certo. Binho, aproximando do final já, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pistas, né, que vocês têm utilizado. É claro, como eu falei no começo, você já deve estar pensando em coisas para a próxima edição. Tem alguma coisa que você já pode adiantar, do que você está imaginando, o que você gostaria de formatar para a próxima edição? Alguma coisa nessas que você rabiscou? Aquele teu rascunhozinho que você falou que você usa, o que você gostaria de implantar que ainda você não implantou? Para falar a verdade, Marcos, nada muito grande. Assim. Uma das anotações que eu lembro que eu fiz foi uma coisa bem um detalhe. Na final da seletiva, e são 3 tomadas de tempo e cada piloto faz 4 corridas. Nunca tem mais do que 6 pilotos na pista ao mesmo tempo. A segunda tomada de tempo, todos os pilotos andam com um único kart, só usando o seu próprio jogo de pneu, para dar uma volta. E essa tomada de tempo é importantíssima, porque essa é aquela do controle da mente mais importante. Claro. O cara tem uma volta, ele sai com o pneu frio e não tem chance para errar uma situação. Né? Exatamente. E uma besteira, ela desempata, ela é critério de desempate para um monte de oportunidades dentro do regulamento. E a pontuação dela prevê 6, 4, 3, 2, 1, 0 para o quinto colocado e todos os outros com 0. Na hora de eu ver quem eu tenho que pôr na frente, eu não sei quem é porque a pontuação não está permitindo, porque está todo mundo com 0. Eu vou mudar isso, mas vou aumentar tudo proporcional, porque eu acho que a pontuação está justa. Cada oportunidade que eles vão para a pista, cada mini evento, uma tomada de tempo, eu acho que eles estão tendo o peso, a pontuação está dando para eles o peso que eles têm que ter. Pode parecer pouco, mas já é um detalhezinho legal, né? Fica mais fácil o entendimento, até para aqueles que estão de fora.
E das pistas ainda não pensei nada. Não tem nada? Não, tá. ainda não. Você gostou de Guaratinguetá? Adorei. Legal. Pista fantástica, Muito legal, né? muito legal. O Alexandre, que é o cara, o dono do cartódromo, mantém bravamente, eu sei que não é fácil. Automobilismo nunca é fácil. Nunca é fácil e está muito bacana. Ele recebeu a gente super bem e torço para que ele consiga manter aquele cartódromo por muitos anos da mesma forma. Vocês têm tentado fazer sempre alguma coisa fora do eixo sudeste aqui, quer dizer, inclusive competição no Maranhão e tal. É um objetivo de vocês, permanecer com essa coisa, saindo um pouquinho daqui, né? Sempre que possível, a ideia é que o piloto não gaste dinheiro para correr na seletiva, que a gente vá até onde ele está. Então, quando a gente puder fazer etapas regionais em pontos extremos, a gente vai fazer. Então, Maranhão é uma delas, esse ano a gente conseguiu fazer uma etapa no Centro-Oeste. Então, para que o cara não tenha custo de participar da seletiva e ao mesmo tempo eu sei que as etapas da seletiva atraem pilotos. Então, quando eu faço uma etapa no Maranhão, por exemplo, que no campeonato local, na categoria graduados, que é aquela que vale para a seletiva, tem 8, 9 pilotos participando, o que já é muito bom. Na etapa da seletiva, esse ano, tinham 17. Ou seja, incrementou, isso faz, entra mais dinheiro para o clube, entra mais dinheiro para a federação, movimenta a mídia local, anima os pilotos, motiva os mais novos. Então, tudo isso está em jogo com a seletiva. Não, e lembrando que, você pega o Maranhão, por exemplo, envolvimento com o automobilismo, você não vai ter uma praça não vai ter corrida de estoque, não tem nada com Fórmula Truck, nada. Então, é um evento de automobilismo que o cara não está acostumado a ver. Quer dizer, em São Paulo, Rio agora menos, mas você vai para o Sul, por exemplo, é muito forte o automobilismo, em função do Velopark, tudo que se criou em volta, Tarumã, etc. Mas quando você fala no Nordeste, por exemplo, no Norte do país, é muito bacana. Né? E a gente percebe exatamente isso que você está dizendo, Marcos, que é o quanto a mídia dá importância para aquilo que a gente está fazendo. Vira uma novidade total, né? Todo mundo. A gente é primeira página nos jornais importantes da cidade. Né? Legal. Vamos fazer um stop and go para a gente encerrar. Antes eu queria que você, claro, deixasse quem está te apoiando, enfim, a Petrobras, né? Quer dizer, que é o Petrobras e Petrobras Distribuidora, através da marca Lobrax, e quem está ajudando a gente com isso. Mas eu queria agradecer principalmente a Fernando Giulianelli e ao Ingo pela oportunidade que eles deram de a gente levar a garotada para fazer esse trabalho com eles lá na Mitsubishi, e acho que eles também entenderam que, de alguma forma, eles estão participando da vida de 4 pessoas que estão sonhando com alguma coisa que eles também sonharam. Não, foi uma ação muito bacana mesmo. Vamos lá, então. Você acompanhou a Fórmula 1 esse ano, né? Quer dizer, imagino que deva ter visto o que aconteceu. Vão fazer a visita ao Williams, né? Que, como eu falei, está vivendo essa fase muito legal agora. E vão ver o carro lá do Felipe Massa, provavelmente, né? Acho que sim. Tomara que tira a foto, manda depois a foto pra gente, umas fotos pra gente aqui, o Fabião vai mandar as fotos pra gente. Vamos imaginar que o Massa vence uma aposta aqui, papo de botiquinho aqui. O Massa vence uma corrida no ano que vem. Que etapa você apostaria por uma vitória do Massa? Pelo menos uma corrida no ano que vem. Porque o carro do Williams andou bem em pistas rápidas e tal, né? É uma grande performance. Acho que Monza é um bom lugar. Monza. Né? Apesar de que não está no início do ano, né? Mais pra frente. Meio, mas, né? Acho que é a etapa europeia, né? Mas acho que Monza é um seria legal, né? Porque ele correu na Ferrari e ganha em Monza, né? Com o Williams agora, seria bacana. Foi o primeiro pódio dele. Pois é, né? Exatamente. Quem se deu melhor na escolha? O Vettel escolhendo a Ferrari ou o Alonso, tudo indica, McLaren? Depende do ponto de vista. Técnico, eu acho que o Alonso. Mas se o Vettel simplesmente quer realizar um sonho, ele fez uma ótima escolha também. O Felipe Nasser está chegando, a gente falou do Felipe Nasser chegando à Fórmula 1 agora pela Sauber. Se você estivesse observando, eu sei que você observa muito os pilotos, não só os do kart, mas os que estão já um passinho à frente, Fórmula 3, aqui no Brasil ou fora e tal. Quem você acha que seria um piloto para chegar na Fórmula 1? Quem é o próximo brasileiro? Tem essa... Porque tá difícil, né? Formar piloto para chegar e tal. Eu acho que o André Negrão, que está na GP2, mostrou uma capacidade de aprendizado muito grande esse ano. Ele evoluiu rapidamente. Foi num estalo. Ele teve um começo de ano até o meio que não foi bem. Ele chegou a fazer o World Series, né? Ele fez o World Series e esse ano está fazendo GP2.
E de repente... ligou o botãozinho lá, ligou o botãozinho, acho que ele passou a ter um entendimento melhor do carro e isso aí fez ele avançar rapidamente. Ele teve uma série ótima de resultados, menos a última etapa em Abu Dhabi, mas ele evoluiu bastante. Eu acho que ele está no caminho. Se ele continuar nessa curva de aprendizado, de evolução, ele tem grande chance de chegar lá. Abaixo dele, eu acho que o Bruno Bonifácio está fazendo um ótimo trabalho também. Ele acabou de fazer Fórmula Renault 2.0, disputou o título, ganhou a corrida, e isso é o que se espera de um piloto que está nessa... um piloto bem centrado, tem com a gente aqui, um piloto uma cabeça ótima, boa, né? E o ano que vem vai fazer o World Series, é uma categoria dificílima, mas eu acho que ele tem grande potencial para chegar lá. Abaixo dele, eu apostaria muito no João Vieira, é um garoto que foi campeão da seletiva, inclusive, em 2011 ou 12, não lembro. 2012, de Tocantins, né? De Tocantins, e ele fez Fórmula 4 italiana esse ano, e acho que fez pódio, não ganhou corrida, mas ele vai fazer a Fórmula 4 ano que vem de novo. O Giovanni Guerra, que é o presidente da Federação Maranhense, apoia ele muito. Legal. E já me disse que vai fazer a Fórmula 4 ano que vem, e eu acho que ele vai disputar o título. Se ele tivesse mais esse salto, ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso, deu para ver isso na seletiva. Se ele tiver também essa capacidade de aprender muito rápido, eu acho que ele tem um bom futuro. Legal. Binho Pecassi, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Bela Máquina, do Portal Terceiro Tempo. Parabéns por mais uma edição espetacular da seletiva. A gente acompanhou de perto não só o que estava rolando nas provas, mas depois o que a gente viu depois, o que vai ainda acontecer com esses meninos. Vocês estão de parabéns, é um trabalho realmente muito bacana que se faz com kart no Brasil. A gente sabe como é difícil fazer automobilismo. Você e teu irmão, vocês são bravos, vocês são caras do bem que estão fazendo muito bem pelo esporte brasileiro. Vocês estão de parabéns mesmo, viu? Muito obrigado, agradeço muito e agradeço o apoio, porque a gente também não consegue fazer nada se não tiver gente que acredita no que a gente está fazendo. O trabalho da gente é esse. Legal. Bom, como a gente falou do Ingo Hoffmann, né, nada mais justo do que a gente fazer uma homenagem aí no final. Tem a página do Que Fim Levou, na seção Que Fim Levou. Vamos falar vamos dar a dica hoje para vocês virem a página do Ingo Hoffmann no Portal Terceiro Tempo, na seção Que Fim Levou, com fotos, aquelas fotos da época da Copersucar, da Brasília 17, que ele corria, enfim. Vocês podem ver um monte de imagens lá do Ingo Hoffmann, depois desse papo muito legal que a gente teve com o Binho Pecassi hoje aqui no Bela Máquina, no Portal Terceiro Tempo. Na semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço. Tchau.